Irmãos, muito boa noite a todos. Que a graça e a paz de Cristo Jesus, Senhor desta igreja, esteja em nosso coração. Aproveito também para saudar os irmãos que nos acompanham pela transmissão ao vivo do nosso culto pela página do nosso Facebook. Queridos, quero convidá-los para que abramos a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 2. Faremos a exposição nessa noite com o auxílio do Espírito Santo, do versículo 15 ao versículo 11 ao versículo de número 15. Colossenses 2, de 11 a 15. Se porventura temos pessoas que nos visitam nessa noite, vocês podem também acompanhar a projeção do texto aqui em tela. Queridos, eu farei a leitura e eu peço, por gentileza, que todos atentamente acompanhem o texto que será lido nesse momento. Colossenses 2, 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amados irmãos, vamos orar? Pedindo ao Senhor Deus que nos dê um entendimento da sua palavra nessa noite. Pai, graças nós te damos, ó Deus, por esse santo, precioso e bendito momento, Senhor. De todas as coisas que iremos fazer nessa semana, Pai, nada se compara a este momento. Nós iniciamos, ó Deus, a nossa semana, ó Pai, em Tua casa. Iniciamos, ó Deus, essa semana ouvindo a Tua voz. E pedimos, ó Pai, que a Tua voz direcione as nossas vidas. Que a Tua palavra edifique, Senhor, os nossos corações. Dê-nos, ó Deus, a concentração necessária para que atentamente, ó Deus, ouçamos a Tua voz. Que não haja, ó Deus, em nossa mente qualquer tipo de dispersão, mas que aqui, ó Deus, somente a Tua voz seja ouvida neste lugar, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, santo temor, respeito e reverência, ó Deus, para o momento em que o Senhor fala com o Teu povo, Senhor. Que o nosso coração trema diante, ó Deus, do som da Tua voz, do poder da Tua palavra e da gloriosa obra de Cristo Jesus, que será exposta nessa noite, ó Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, o que deve mover o nosso coração à adoração? O que deve nos trazer a este santo e bendito lugar? Por que devemos nos dispor a contribuir com a igreja? Por que devemos nos dispor a cantar? Por que trabalhar? Por que se envolver? Por que se engajar na igreja? Amados irmãos, é de suma importância que nós venhamos a ter clareza e um entendimento cristalino sobre o porquê nós devemos nos envolver com a obra de Deus e porquê nós devemos servir ao Senhor. Nessa noite, o meu objetivo, meus amados irmãos, é apresentar a vocês aquilo que Cristo fez por nós. E eu afirmo, meus amados irmãos, e eu espero que todos nós possamos compreender essa gloriosa verdade, que nós devemos servir a Deus não por aquilo que Ele há de fazer, mas nós devemos servir a Deus por aquilo que Ele já fez por nós. Toda a nossa motivação no serviço cristão não deve estar na expectativa de algo que no futuro possa acontecer. Mas a nossa motivação principal em servir ao Senhor deve estar alicerçada sobre a gloriosa obra que Cristo fez por nós na cruz do Calvário.
Então, amados irmãos, vamos ver o que Cristo fez por nós. Vamos ver a obra gloriosa que Cristo realizou em favor da sua igreja e que deve motivar os nossos corações ao trabalho cristão. À luz do texto que nós acabamos de ler, amada igreja, em primeiro lugar, eu afirmo que Cristo, ele fez em nós uma aliança interna. Cristo fez em nós uma aliança interna. Eu vou fundamentar esse meu argumento à luz do versículo 11. Eu chamo a sua atenção, por favor, para que possa acompanhar. A palavra do Senhor assim nos diz: nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Para que nós possamos melhor compreender o sentido e significado dessa expressão que Paulo usa aqui, a circuncisão de Cristo, nós precisamos entender o que Paulo está aqui combatendo como erro na igreja de Colossos. Dentre as várias heresias que nós temos a cada domingo apresentado, que eram disseminadas na igreja de Colossos, e algumas dessas até atuais nos dias de hoje, havia um grupo dentro da igreja de Colossos que afirmava que crer em Cristo não era suficiente para a salvação. Que além de se crer em Cristo, era necessário que aqueles irmãos também conservassem alguns elementos da antiga aliança, dentre os quais eu destaco aqui a circuncisão. Afirmavam os falsos mestres da igreja de Colossos: você precisa crer em Cristo, mas para que você seja salvo, também você precisa ser circuncidado. Paulo refuta esse argumento, amados irmãos, apontando para uma obra superior que é feita por Cristo na nova aliança. Paulo chama essa obra superior que é feita por Cristo na nova aliança da circuncisão de Cristo. E o que era essa circuncisão, meus amados irmãos? É a marca, é a transformação interna que Cristo ele dá a cada um dos seus seguidores, a cada um dos seus discípulos. A partir do momento que somos regenerados, a partir do momento que passamos pela experiência do novo nascimento, o nosso coração ele é marcado pela obra do Espírito Santo de Deus. Na antiga aliança, uma pessoa poderia ser circuncidada ao 8º dia. No entanto, a circuncisão não era garantia, não era certeza de que aquela pessoa seria salva. A pessoa não era salva pela marca da circuncisão, pelo rito da circuncisão, mas na antiga aliança também, os nossos irmãos do passado, eles eram salvos porque olhavam para frente e acreditavam que um dia Cristo Jesus haveria de vir. A circuncisão sem fé não tinha propósito nenhum. A circuncisão sem fé não tinha eficácia nenhuma. Da mesma forma hoje, já faço aqui uma breve aplicação. O batismo que é ministrado pela igreja com água, sem a fé daquele que o recebe, não tem também significado e sentido nenhum. A salvação nos é centrada em Cristo Jesus. A salvação nos é garantida na obra gloriosa feita por Jesus na cruz do Calvário. Eu quero rapidamente, amados irmãos, destacar aqui algumas características dessa circuncisão que é feita por Cristo Jesus no coração de todos os eleitos. Primeiro, ela é uma obra permanente e irremovível. Uma vez que temos o nosso coração circuncidado, marcado por Cristo Jesus, essa obra, essa marca, ela jamais pode ser removível. Segunda característica dessa obra que Cristo faz em nosso coração, ela é aplicada mediante a obra do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que dá ao nosso coração, que traz ao nosso coração uma nova disposição
disposição de vida, de obediência e um desejo de uma vida de santidade. É uma obra que só o Espírito Santo de Deus pode promover em nossas vidas. Pastor nenhum tem poder para isso. Denominação ou igreja nenhuma pode realizar tal obra. Essa é uma obra soberana do Espírito Santo de Deus, que como vento, João capítulo 3, sopra aonde quer, aplicando a sua obra no coração de quem lhe apraz. E essa obra, em terceiro lugar, ela nos dá a garantia da vida eterna. Uma vez que somos marcados, uma vez que o nosso coração ele é circuncidado pelo Espírito Santo de Deus, que temos essa marca irremovível, divina, temos a certeza e a garantia da salvação e da vida eterna. Portanto, a primeira obra que eu destaco nessa noite, amados irmãos, obra essa gloriosa, que é realizada por Cristo Jesus, é uma aliança interna feita com o seu povo no coração dos eleitos. A segunda obra que Cristo realiza em nós, amados irmãos, é uma transformação radical. Cristo realiza em nós uma transformação radical. E eu vou fundamentar esse meu argumento com os versículos 12 e 13 e chamo a sua atenção para que você possa acompanhar a leitura do texto. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, e aqui é o ponto que eu destaco, vos deu vida juntamente com ele. A partir do momento, amados irmãos, que nós recebemos a circuncisão de Cristo, essa aliança interna em nosso coração, a partir desse momento que temos o novo nascimento, temos também uma nova vida, novos objetivos, novos valores, nova motivação, nova disposição em viver. Eu chamo a sua atenção para o processo dessa mudança de vida que o apóstolo Paulo destaca aqui. Esse processo de mudança de vida, ele começa com a nossa união com Cristo. Preste bem atenção no argumento, por gentileza. Esse processo de transformação de vida começa com a nossa união com Cristo. E nós precisamos estar unidos com Cristo, à luz desse texto, em dois momentos históricos. Primeiro, nós precisamos nos unir a Cristo Jesus em sua morte. Vejam vocês o versículo de número 12. Tendo sido sepultados juntamente com Ele. Quem é esse Ele aqui? É Jesus. Não existe nova vida sem morte. Vou repetir. Não existe uma nova vida sem morte. Por isso que o Senhor Jesus faz o seguinte convite aos seus discípulos: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. E essa expressão, tomar a cruz, significa morra para as suas vontades, morra para a glória do mundo, morra para a opinião dos homens acerca de você. É o sepultamento da nossa natureza manchada e corrompida pelo pecado. Nós morremos para o mundo, morremos para nós mesmos e morremos para a opinião que as pessoas têm sobre nós. O que nos importa é a opinião que Deus tem acerca de nós. Portanto, só teremos uma nova vida se verdadeiramente nós passarmos por essa experiência de morte espiritual. Morrer para o mundo e viver para Deus. A segunda
união que nós encontramos aqui é uma união gloriosa. É a união com Cristo na ressurreição. Vejam vocês aí no versículo 12, a segunda parte. No qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. A quem Deus ressuscitou dentre os mortos? A Cristo Jesus, o seu Filho. E eu chamo a sua atenção para o verbo que nós encontramos aqui, dizendo que já fomos o quê? Ressuscitados. Ou seja, amados irmãos, mesmo sabendo que essa é uma obra que há de acontecer, a palavra de Deus nos mostra que nós devemos viver por essa certeza, sabendo que pelo fato de ter Cristo ressuscitado ao terceiro dia, a ressurreição já é um fato consumado em nossa vida. Ela vai acontecer, é garantido pelo poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Por isso que o apóstolo Paulo, ele traz tal afirmação: fostes ressuscitados. Só seremos ressuscitados porque em Cristo Jesus nós estamos unidos. Nos unimos a Cristo em sua morte e nos unimos a Cristo na sua gloriosa ressurreição. E a partir do momento que nós nos unimos a Cristo Jesus, meus amados irmãos, nós passamos a ter uma nova vida. Cristo nos deu uma nova vida. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Portanto, meus amados irmãos, o eleito, o salvo, o alcançado pela graça de Deus, ele vive uma nova vida. Ele tem uma nova vida. Ele é conduzido, ele é guiado por novos valores, por uma nova motivação. Ele tem uma vida diferenciada. Me permita lhe fazer uma pergunta. E eu gostaria que você colocasse agora o seu coração diante de Deus. Você tem essa nova vida? Você tem um viver diferente? Amados irmãos, nós vamos ter plena convicção de que passamos pela circuncisão de Cristo, se o nosso coração verdadeiramente foi marcado por um viver diferenciado. Não existe salvação sem transformação. Não existe conversão sem mudança de vida. Nós caímos muitas vezes, sim. Tropeçamos muitas vezes, sim. Mas o crente, quando ele cai, ele tem uma disposição em se arrepender dos seus pecados, em retomar a sua caminhada e não voltar mais a cair nos mesmos erros. Essa é a disposição do novo viver que o Espírito Santo de Deus traz ao coração do seu povo, que é fruto da obra gloriosa realizada por Cristo Jesus. Vimos até aqui, amados irmãos, duas obras que Cristo fez em nossa vida e que nós devemos ser gratos ao Senhor por ela. Primeiro, vimos que Cristo fez conosco uma aliança interna. Vimos agora que Cristo nos deu uma nova vida, uma transformação radical. Mas em terceiro lugar, à luz do texto que nós lemos, em Cristo Jesus nós temos o perdão definitivo dos nossos pecados. Em Cristo Jesus nós temos o perdão definitivo dos nossos pecados. Esse argumento, ele é claramente percebido por nós à luz do versículo 13, o finalzinho do texto, que diz o seguinte: perdoando, e olha só o texto que diz, todos os nossos delitos. Perdoando todos os nossos delitos.
E a palavra delito aqui deve ser compreendida por nós como crime que cometemos contra Deus. Um delito é um crime. Você já parou a pensar que quando outrora vivíamos em posição de rebeldia contra Deus e pecávamos outrora sem a consciência dos nossos erros, nós estávamos cometendo um crime contra Deus? É isso que Paulo mostra aqui, que os nossos pecados outrora, antes de termos sido alvos da graça de Deus, antes de termos sido circuncidados em nosso coração, éramos criminosos. Praticávamos crimes contra Deus. Mas eu não quero falar aqui desses crimes. Mas eu quero falar sobre o perdão que em Cristo Jesus nós alcançamos. O texto nos mostra que Ele perdoou todos os nossos delitos. E eu quero aqui, irmãos, fazer 3 considerações breves sobre o perdão que recebemos de Cristo Jesus. Primeiro, quero lembrar a você que esse perdão ele nos é gratuito. Que preço nós precisamos pagar? Qual o valor que nós precisamos arcar? Nenhum. Este perdão ele é uma manifestação da graça de Deus, e graça é favor imerecido. Portanto, meus amados irmãos, se qualquer um dia lhe aproximar de ti, apresentando algum preço a ser pago pelo perdão que Cristo deu a nós na cruz, rejeite tal afirmação. É mentira, é heresia, é blasfêmia, porque o perdão que Cristo nos concede é um perdão gratuito. Segunda afirmação que eu faço sobre esse perdão: é um perdão imerecido. É um perdão imerecido. Precisamos reconhecer que não merecíamos tamanha graça. Precisamos reconhecer, amados irmãos, que nós não merecíamos esse perdão. Éramos criminosos, afrontávamos a santidade, a pureza e a glória de Deus. E mesmo não merecendo tal perdão, Cristo se dispôs, numa prova única e cabal de amor, a nos dar esse perdão por meio do seu sacrifício. Terceira afirmação que eu faço sobre esse perdão: ele é um perdão irrevogável. Uma vez perdoados, perdoados para sempre. Todos os nossos pecados foram perdoados. Aquele pecado que você cometeu atrás, há anos atrás, este pecado foi perdoado. O pecado que cometemos no dia de hoje, estes pecados também já estão perdoados. E até os pecados que nós haveremos de cometer, os pecados que nem nós imaginamos que um dia nós faremos, estes pecados já estão perdoados pelo sangue do Cordeiro. Portanto, meus amados irmãos, mesmo que caiamos, mesmo que venhamos a tropeçar, mesmo que falhemos em obedecer a palavra de Deus, nada pode revogar esse perdão que Cristo nos dá. E esse perdão, amados irmãos, ele traz ao nosso coração paz e quietude interior. Esse perdão, meus amados irmãos, ele traz alívio à nossa alma. Esse perdão, ele traz consolo ao sofrimento. Por que eu digo isso? Porque muitas pessoas vivem atribuladas com os seus erros. Vivem ainda com o peso daquilo que fizeram no passado. E mesmo estando na igreja, algumas dessas pessoas ainda trazem consigo um peso, carregam um peso consigo. Eu já me deparei com pessoas que mesmo estando na igreja, mesmo tendo sido batizadas,
ainda nutriam dúvidas quanto ao perdão de Cristo. E viviam de forma insegura. Será que Cristo me perdoou mesmo? Mas aquilo que eu fiz é tão terrível, o meu pecado foi tão grave, mas será que realmente eu fui alvo do amor de Deus? Eu quero, em alto e bom som, dizer a você nessa noite, que Cristo Jesus, Ele lhe perdoou de todos os seus pecados. O Salmo 32, versículos 1 e 2, o salmista Davi, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Bem-aventurado significa muito feliz, mais que feliz, plenamente feliz. Sabe quem é feliz? Sabe quem é plenamente feliz? Aquele que desfruta e que se deleita no perdão recebido em Cristo Jesus. Felicidade é saber que todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Paz no coração é saber que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, amados irmãos, a terceira e gloriosa obra, maravilhosa obra, que Cristo fez por nós, é o perdão de todos os nossos pecados. Quarta obra que Cristo fez por nós, o pagamento total de nossa dívida. Quarta obra, o pagamento total de nossa dívida. Vejam vocês o versículo 14, por favor, acompanhem. A palavra do Senhor assim nos diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Para entendermos melhor esse pagamento total de dívida que Cristo fez por nós, nós precisamos entender 4 expressões que aparecem aqui nesse versículo. A primeira expressão que eu chamo a sua atenção é a expressão escrito de dívida, que na língua original, os irmãos bem sabem que o Novo Testamento foi escrito na língua grega, é a palavra keirografon. E o que significa isso? Antigamente, uma pessoa, quando ela tinha uma dívida, ela escrevia de próprio punho quais eram as suas pendências, quais eram as suas dívidas, como se fosse hoje, por exemplo, uma nota promissória. Sabe aquele papelzinho amarelinho, temido por muitos? Nota promissória. E aí você assina ali, e aí coloca o valor e você declara: eu estou em dívida. Paulo usa dessa expressão aqui para mostrar a nossa condição outrora. Nós tínhamos uma dívida. E nós mesmo assinamos essa promissória declarando as nossas dívidas. E quais eram elas? Os nossos pecados. O ponto é que essa promissória, ela é impagável por nós. Nossa dívida é tão grande, que nenhum dos nossos esforços e nenhuma das nossas ações poderia ser suficiente para pagar uma pequena parte dessa promissória. A segunda expressão que eu chamo a sua atenção aqui é a expressão cancelado. Tendo cancelado o escrito de dívida. Vimos a nota promissória. Agora imagine aquela nota promissória, papelzinho amarelo, e aí você tem uma dívida de $1 trilhão. Ok? Você sabe que você não paga,
Pode pensar até mais, coloca 10 trilhões, 50 trilhões, coloca aí o valor que quiser nessa promissória. E simplesmente essa promissória que você não pode pagar, que é impagável, alguém vem e rasga. E declara: não há nenhuma conta. Não existe mais nenhuma pendência. A expressão cancelada era isso que acontecia na antiguidade. Algumas pessoas tinham dívida com outros, e algumas pessoas, movidas por generosidade, pegavam então esse papel na qual a pessoa havia declarado a sua conta ali, e ele rasgava e dizia: olha, vá em paz, você já não me deve mais nada. Foi o que Deus fez conosco. Ele nos dá uma nova vida, rasgando essa promissória, essa dívida que tínhamos. Mas o preço foi pago. E quem pagou esse preço por nós foi Cristo. Terceira expressão que eu chamo a sua atenção. Agora para um novo documento. O texto diz: encravando-a na cruz. Quando alguém recebia o perdão das suas dívidas, essa declaração de que não havia mais nenhum débito, que não havia mais nenhuma conta a ser paga, ela era fincada em postes. E dizia-se assim: o Alessandro já não me deve mais nada. Por que isso era feito na antiguidade? Porque se alguém tinha, entre aspas, um nome sujo, não tinha crédito na praça. Então, para que as pessoas pudessem saber que aquela pessoa agora ela havia readquirido o crédito, se espalhava-se então um documento dizendo: olha, este já não me deve mais nada, pode vender para ele. Tirou o nome da lista de devedores. Foi o que Cristo fez por nós. Ele pegou o meu nome, ele pegou o seu nome, e ele encravou na cruz dizendo: já não há mais nenhuma dívida. Toda dívida, todo escrito de condenação foi cancelado, e agora eu anuncio a todos que nenhuma condenação há sobre este que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu quero lhe fazer uma exortação, talvez não uma exortação, mas uma palavra de encorajamento. Há momentos em que nós somos tomados pela incredulidade e pela dúvida, e a nossa própria consciência nos acusa, dizendo: olha, você não merece o perdão de Deus, Deus não te aceita, Deus ele não ouve as suas orações, você não pode ser digno da graça de Deus. À luz desse texto, amados irmãos e irmãs, rejeite esse pensamento de incredulidade em o nome de Jesus. Descanse. Saiba que não somente a promissória foi rasgada, mas há hoje um outdoor dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em paz com Deus. Você foi reconciliado com Deus pela obra gloriosa de Cristo Jesus. E a quarta e última expressão que eu chamo a sua atenção, para a gente entender aqui melhor essa expressão, esse tema que nós estamos abordando aqui, que Cristo pagou todas as nossas dívidas. O texto diz: o qual nos era prejudicial. E nós podemos entender que essa dívida nos era prejudicial em duas esferas. Primeiro, nos era prejudicial no sentido do nosso relacionamento para com Deus. Que nós devíamos para Deus. Como eu disse outrora, nós éramos criminosos.
Mas a nossa dívida, a nossa sentença de condenação, ela foi rasgada e foi declarada que não há mais nenhum crime que consta contra nós. Então o que nos era prejudicial já não é mais prejudicial, porque essa conta já não existe mais. Era-nos prejudicial no nosso relacionamento para com Deus. Mas também era prejudicial no relacionamento para conosco mesmo. Desculpe a redundância aqui. O que eu quero mostrar a você? Que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E um dos aspectos da vida abundante que Cristo tem para nos oferecer é paz em nossa consciência, é paz interior. Deixa eu usar aqui talvez uma figura que vocês vão entender bem. E aqui eu vou abrir um pouco meu coração. Tem vezes que eu perco o sono. E eu durmo bem. Mas tem uma coisa que às vezes me prejudica o sono. E eu acordo de madrugada, a minha esposa Priscila sabe bem. E às vezes eu fico preocupado. E a minha preocupação às vezes é fruto do meu pecado mesmo, ansiedade. E eu oro a Deus contra isso. Mas conta me tira o sono. Quando eu tenho uma conta para pagar. Quando eu tenho uma dívida, eu falo, meu Deus, Senhor, eu preciso pagar essa conta amanhã. E eu fico preocupado com aquilo. E aquilo me prejudica o sono e eu perco a minha paz. Eu não sei se você sofre como eu. Mas tenho visto que algumas pessoas estão bastante a cabeça e falam, eu sofro também, pastor. Então seja bem-vindo ao time. E a gente precisa orar mais por isso. Mas o ponto que eu quero mostrar é que a obra de Cristo por nós, ela veio justamente para nos dar uma noite de paz. Uma noite tranquila. Um coração aquietado. Não que vá cair dinheiro em nosso banco, na nossa conta, para que seja quitado os nossos débitos. Não é isso. Mas o que eu estou falando sobre paz interior aqui, meus amados irmãos, eu quero que você compreenda, é no sentido de saber que já não há mais nenhuma acusação contra nós. Aquilo que nos separava de Deus foi removido. Aquilo que nos afastava da presença do Deus Altíssimo foi tirado. E agora, pelos méritos de Cristo Jesus, nós podemos falar com Deus na certeza de que Ele ouve as nossas orações. Porque a nossa dívida foi paga. Quero terminar aqui, amados irmãos, a mensagem dessa noite, apontando para a igreja, a última obra que Cristo realizou por nós. À luz do versículo 15, e se você puder, anote. A última obra que Cristo realizou por nós foi a vitória sobre Satanás. A vitória sobre Satanás. Vejam vocês, por favor, versículo 15. A palavra do Senhor assim nos diz: e despojando os principados e as potestades, publicamente o expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Amados irmãos, o nosso grande inimigo, o inimigo das nossas almas, o diabo, a serpente, o dragão vermelho, ele já foi derrotado. E ele foi derrotado, ele foi vencido na cruz do Calvário. Mais uma vez eu quero chamar a sua atenção para 3 expressões que nós encontramos aqui, que mostram com maior clareza a gloriosa obra que Cristo fez por nós, triunfando de Satanás e dos anjos caídos na cruz do Calvário. Vejam vocês que o verbo usado aqui para expressar a vitória de Cristo contra Satanás é o verbo despojar. E esse é um termo militar. E o que era o despojo? Outrora nas batalhas, nas guerras, quando um exército era derrotado, o exército vencedor levava tudo aquilo que era de valor dos exércitos que foram vencidos, da cidade que foi derrotada, do lugar aonde foi conquistado.
tudo aquilo que era de valor, o exército vitorioso, ele levava para a sua cidade, como troféu da sua vitória. E sabe qual é o grande despojo que o nosso general, como a gente canta, Cristo Jesus, saqueou do inferno? A minha vida e a sua vida. Nessa mesma carta, no capítulo 1, Paulo diz que outrora estávamos no império das trevas. Mas, por meio de Cristo Jesus, nós fomos transportados para o reino da luz. Essa é a figura. Por isso que as portas do inferno não prevalecem contra o poder da igreja e de Cristo Jesus. O inferno foi saqueado. E outrora todos nós que aqui estávamos condenados. Tínhamos como destino o inferno, o lugar de sofrimento eterno. Mas pela gloriosa obra de Cristo Jesus, nós fomos arrancados do império das trevas e levados em segurança para o reino de Cristo Jesus. Eu e você somos os despojos dessa batalha, em que Cristo Jesus triunfou de Satanás na cruz do Calvário. Segunda expressão que eu chamo a sua atenção é que Paulo diz que além de Satanás ter sido derrotado, ele foi profundamente envergonhado. O texto diz que ele o expôs publicamente ao desprezo. Satanás foi humilhado na cruz do Calvário. Satanás ele foi ridicularizado na cruz do Calvário. Ele foi diminuído pela gloriosa obra de Cristo Jesus. E essa vitória, ela é pública. Ela foi uma vitória retumbante, uma vitória gloriosa. E eu gosto de pensar numa figura também bíblica que é aplicada à igreja. A figura dos arautos. Você sabe o que é um arauto? Um arauto era um proclamador, alguém que anunciava. Antes do exército vitorioso chegar na cidade, o general, ele mandava um arauto. E esse arauto pegava o cavalo mais veloz, mais rápido. E ele ia à frente do exército. E ele chegando na cidade, ele tocava a trombeta e ele anunciava: o nosso exército venceu, o nosso general triunfou. E a cidade já começava a se preparar para a festa. A cidade já começava a se organizar, as mulheres colocavam os seus vestidos mais lindos, os homens colocavam os seus trajes de gala, as crianças se preparavam, todos ficavam alinhados, esperando o general chegar. Satanás foi derrotado. Nós somos os arautos. E sabe o que nós devemos fazer? Tocar a trombeta, anunciar em todo lugar que o general está chegando. O general está vindo, e ele vem, e ele deve ser recebido em festa pelo seu povo, que é a igreja. Terceira expressão. Nós encontramos aqui o verbo triunfar. Triunfando deles na cruz. O verbo triunfar é mais um verbo militar. A gente vê a beleza do texto bíblico, né? É esplendoroso o texto bíblico e a palavra de Deus. O verbo triunfar aqui, a gente lendo rapidamente, a gente talvez não perceba a beleza dessa palavra. Satanás, ele foi derrotado
E ele não tem revanche. Não tem uma segunda chance. O verbo triunfar, quando usado no sentido de guerra, era usado no sentido de que o inimigo ele foi aniquilado de vez. Às vezes a gente vê aquelas lutas, né, de boxe mais antigo, ou outras lutas, né? A pessoa é derrotada, o lutador é derrotado, e depois de um tempo ele aparece e pede: eu quero a minha revanche. Já viram isso? Não tem revanche. Não tem outro combate. Não vai ter outra guerra. Satanás, ele foi aniquilado. E aniquilado pela ressurreição gloriosa de Cristo Jesus. Termino então, amados irmãos, fazendo as minhas aplicações. Primeiro, tenhamos uma vida grata ao Senhor. E sirvamos ao Senhor com alegria. Se em algum momento você for tomado por uma certa tristeza, uma certa frieza, por uma falta de ânimo em trabalhar, em servir, em cantar, em adorar ao Senhor, olhe para aquilo que Cristo fez por você. Lembre-se do que Cristo fez por você. Sabe aquele momento que a gente fala assim: estou tão desanimado, estou abatido, estou sem ânimo, estou cansado, não estou mais com vontade de trabalhar, de me envolver, já fiz muito. Lembre-se do que Cristo fez por você. Segunda aplicação: seja um proclamador dessa verdade. Anuncie, não perca a oportunidade de anunciar essa verdade. E de falar do que aquilo que Cristo tem feito na sua vida. Irmãos, não sejamos tímidos. Fale do Evangelho. Fala da tua igreja. Fala bem da tua igreja. Mas fala daquilo que Cristo tem feito por você. Deixa eu compartilhar algo dessa semana. Essa semana o conselho esteve examinando alguns irmãos com vistas a serem admitidos como membros de nossa igreja. E nós essa semana conversamos com o Moacir. O Moacir está lá no fundo. E nós perguntamos: Moacir, como é que você veio parar aqui na igreja? Curioso, pastor, né? E o Moacir nos disse: estava cortando o cabelo. E o irmão da igreja começou a falar da igreja. Ele disse que é o Tomé. O Tomé disse que não é ele. Deve ser alguém. Mas alguém estava falando da igreja. Né, Moacir? E o Moacir não estava nem aí com a conversa, mas ó, começou a ouvir. Porque alguém estava falando da igreja. E ele veio aqui. Nós recebemos. Demos atenção para ele. Não foi, Antônio Alberto, que ele disse? Sábado, se Deus permitir, gente, eu me emociono. Vai ser recebida a comunhão da igreja. A gente tem que falar. A gente tem que proclamar. A gente não pode ter vergonha de falar daquilo que Cristo tem feito por nós. Voltemos para casa, amados irmãos, conscientes que tínhamos uma dívida que não poderia ser paga. E que Cristo pagou por nós. Amemos a Jesus de todo o nosso coração. Tenhamos prazer em servi-lo. Tenhamos prazer em cultuá-lo. Tenhamos prazer em adorá-lo. Cristo Jesus, Ele é tudo em nós. É por Ele que nós vivemos. É através da obra dEle que nós vivemos. A Ele seja sempre toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos colocar em pé, vamos orar? Convido o presbítero Heron que retorne aqui à frente e venha orar em favor da igreja. Pastor Shedaí vai estar orando conosco agora.
Oremos. Senhor, como é bom compreender todas essas verdades que emanam da Tua palavra. De saber, Deus, que ninguém aqui foi alcançado por méritos próprios e nem podem ser alcançados por méritos próprios. O apóstolo Pedro diz que a nossa dívida foi paga e ela não foi paga por ouro ou prata ou moeda desse século, mas diz que a nossa dívida foi paga pelo preciosíssimo sangue, o sangue de Cristo Jesus. Deus, nos ajude a compreender cada dia mais de que nós não fomos alcançados porque, de repente, nós somos tidos pela sociedade os mais sábios, ou os mais fortes, ou os mais bonitos, ou, de repente, porque somos os mais ricos. Mas obrigado, Deus, porque foi esclarecido que a nossa salvação, ela veio por meio de um sacrifício. Ela veio por meio de alguém que resolveu pagar a nossa dívida. Dívida esta que nós fomos alertados nessa noite impagável. Mas nós queremos aqui expressar nossa gratidão ao Senhor. E dizer, Pai, em Cristo Jesus, muito obrigado. Deus, que aqueles que ainda não têm essa consciência, que esta seja a noite da redenção desse amado, dessa amada. E que eles possam sair daqui também compreendendo que eles foram comprados pelo preciosíssimo sangue, o sangue de Cristo Jesus. Muito obrigado. E que isso, Pai, seja aquilo que encha os nossos corações para que nós possamos cantar, louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. E que seja isso, Deus, que nos faça sair, Deus, e falar também de quem nós somos em Cristo Jesus. Nós somos, Pai, salvos. E nós estamos salvos por causa de Cristo Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos. E louvamos e agradecemos ao Senhor. Amém.